quando Jesus vai apontar na sua carta que aquele povo é um Olá, povo meus queridos morto, irmãos e amigos a qual é um povo do que vai ser canal. vomitado da sua Estamos boca, aqui é um povo que com não o tem Diácono Jonas, conhecimento de pregando na Deus, igreja que diz Assembleia de Deus ser Bela e Vista, não em Lagoa é, diz Redonda, ter e não tem, a segunda aquele parte da povo que pregação, agora culto de está missões. longe de Deus, Assiste e representa a compartilhe esse igreja vídeo em nome atual, de ou a Jesus. última igreja, a última fase da igreja. Irmãos, isso é perigoso para nós, porque aquelas virgens estavam sem azeite, as lamparinas daquelas mulheres não tinham azeite, elas não estavam brilhando. A igreja, a última igreja que foi destinada à carta, a igreja de Laodiceia, também estava em uma situação deplorável. E a nossa igreja atual não precisa, irmãos, viver um tempo de frieza espiritual. Jesus vai dizer que nos últimos dias, por causa do amor que vai se esfriando, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas, irmãos, esse amor que está se esfriando não precisa ser o meu, não precisa ser o seu. Esse amor que está sendo esfriado não precisa ser o nosso. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos acender de novo aquele fogo que ardia em nosso coração, que ardia em nossa alma. Quando nós nos reuníamos, quando nós sentávamos para buscar a Deus, e Deus começava a tocar em um irmão, em uma irmã, e o fogo começava a pegar nos corações. Porque isso, irmãos, é porque o nosso coração estava mais movido pelo Espírito Santo, era porque o nosso coração estava voltado para Aleluia. as coisas de Deus, não só na igreja, Glória mas a Deus. estávamos voltados para Deus em nossas casas, e quando nós saímos Aleluia, de nossas casas, glória e nós a Deus. nos juntávamos nesse ambiente, era como se tivéssemos juntado brasas vivas, apenas um fogo do Espírito Santo acendia essa chama e fazia com que essas brasas pegassem fogo. Aleluia. A igreja de Cristo precisa mais uma vez voltar a despertar do sono, de parar de tosquenejar enquanto vivemos esse mundo. Porque, irmãos, nós não somos daqui, nós estamos passando uma pequena fase neste lugar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a vida passa rápido. Aqueles que têm uma idade mais avançada do que a minha aqui, pode dizer melhor do que eu, mas eu posso dizer aos irmãos que me parece que foi ontem que eu tinha 10 anos, parece que era ontem que eu tinha 15 anos de idade, e os anos voaram, e quando eu começo a olhar para trás, eu fico me perguntando o que é que nós temos feito enquanto igreja para o crescimento do reino, o que é que nós estamos fazendo em favor do reino de Deus nessa terra. A vida vai passar. E como diz um autor de um poema, um poeta cristão, a vida passará e logo passará, e somente aquilo que fizemos para Cristo permanecerá. O segundo ponto, irmãos, que caracteriza uma igreja que se desperta, irmãos, é uma igreja que desenvolve uma vida de oração. Nós podemos dizer que, assim como dizia John Wesley, a oração, ela é o oxigênio da alma, o que nos remete a dizer que sem oração nós morremos. Foi perguntado ao homem de Deus, A.W. Tozer, certa feita, acerca da oração e da leitura da palavra, qual seria o mais importante? E aquele homem vai responder da seguinte forma: pergunte a um pássaro qual é a sua asa mais importante, se é a da direita ou se é a da esquerda. Não há como colocar numa balança e dizer qual é o mais pesado, ou qual o melhor dos dois, ou qual o mais importante dos dois. A nossa vida de oração tem que ser regrada pela leitura da palavra. O que me parece nos últimos dias é que nós estamos tendo uma facilidade tão grande de ter o conhecimento do Evangelho, porque hoje nós podemos abrir o celular, abrir a internet em qualquer meio e pesquisar qualquer palavra, e nós teremos a palavra na palma das nossas mãos. Mas nunca se viu uma época em que a igreja de Cristo mais desconhece acerca da palavra de Deus. Eu estava lecionando num seminário cristão de onde eu me congregava, e eu dizia aos irmãos, incitando acerca da leitura da palavra, eu dizia: irmãos, é meio que impossível na minha cabeça de acreditar que um cristão que tem 3, 4 anos nunca tenha lido a Bíblia toda.
Eu não quero aqui apontar os irmãos que talvez nunca tenham lido a Bíblia. Na verdade, eu quero dizer para os irmãos que leiam a Bíblia, façam uso dessa palavra. Deixe-me fazer aqui abrir um parênteses na mensagem para lhe dizer uma coisa. Essa Bíblia que você tem na sua mão, homens e mulheres morreram para que você e eu tivéssemos com ela, para que ela chegasse até nós. Deus de fato daria um jeito para que ela chegasse a nós, porque é a sua palavra. Mas homens morreram, pessoas deram as suas vidas para que ela pudesse chegar a nós. Homens que amaram a palavra. Sabe que a história diz acerca de pessoas que morreram ou que morriam no Coliseu. Esses homens, quando Nero começou a perseguição da igreja, quando começaram a perseguição por meio de Tertuliano, outros homens que pegavam os cristãos e jogaram para as feras, para que eles fossem mortos. Esses homens que eram jogados lá, eles morriam cantando. Às vezes as crianças e os filhos, mesmo tendo sido ensinados pelos seus pais, essas crianças chegavam a chorar e dizer: mãe ou pai, as feras vamos comer. E aí os pais olhavam para as crianças e diziam: não chorem, não chore meu filho ou minha filha, porque daqui a pouco nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Aleluia. E aí diz a história que um determinado soldado chega para o general ou chega para o seu senhor e diz: pai, veja como esses homens são diferentes. Esses homens são diferentes do nosso povo, são diferentes dos romanos. E aí a pessoa que estava escutando dizia: olha, o que você está dizendo? Você quer se juntar a eles? Você está agora querendo ser um cristão? Ele dizia: não, é porque se nós tivéssemos jogado ali um romano, ou qualquer outra pessoa para serem mortas por qualquer causa, essas pessoas iriam berrar feito porcos. Mas esses homens não choram, esses homens não reclamam, esses homens, eles não berram, esses homens cantam e glorificam ao seu Deus, porque eles estão morrendo pela causa que eles colocaram nos seus corações. Irmãos, nós precisamos ter a mesma fé desses homens. Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia vai dizer assim: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém. Só que eu quero parar aqui nesse versículo, nessa parte, porque esse versículo vai dizer: ser-me-eis testemunhas. No grego, qual foi escrito esse texto? Testemunha ali é mártir. Mártir, irmãos, o seu original significa aquele que defende, ou aquele que argumenta, aquele que, com palavras, por meio da apologética, defende a sua fé, ou defende aquilo que ele se propõe a defender. Mas se tornou tão forte no meio cristão, que mártir é aquele que defende a sua fé, e com a sua vida, de forma integral, se preciso for, entrega ela na mão daqueles que estão lhe perseguindo. Irmãos, nós estamos nos distanciando um pouco daquilo que Cristo nos chamou para sermos ou para fazermos, porque aqui existem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai dizer que nós seremos testemunha depois que do alto recebermos poder, revestimento do Espírito Santo. Revestimento do Espírito Santo não é para estarmos debaixo de um teto e quatro paredes. Deus nos tem revestido de autoridade e de poder para que nós possamos invadir esse mundo, para que nós possamos ir aonde o mal está agindo, e nós como igreja alcançar essas pessoas que estão se perdendo. Aleluia. Essa noite é essa. Nós estamos fazendo isso, irmãos. A igreja que desperta, irmãos, ela é uma igreja que faz da oração não o seu lanche, mas o seu banquete. É a igreja, irmãos, que tem prazer de estar de joelhos com Cristo. E algumas vezes que eu vim aqui eu já falei sobre isso. Mas eu quero dar um pouquinho mais de ênfase sobre esse fato, porque a Bíblia toda está cheia e recheada disso. Se você pegar o Salmo 23, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, e na nossa versão portuguesa vai dizer: e nada me faltará. Mas o original, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor. Para quem estuda hebraico, vai estar escrito assim em hebraico: Adonai Roi Lo Exar. Vai dizer: o Senhor é meu pastor, Roi. Mas a raiz da palavra Roi, que é pastor, na verdade significa amigo íntimo. Não é qualquer amigo, é aquele amigo próximo, aquele amigo de confidência.
E então me parece que o salmista no campo estava olhando para as suas ovelhas e estava dizendo: o Senhor é como um pastor, mas não é qualquer pastor. Ele é o pastor que é meu amigo, é o pastor a qual eu confidencio as minhas questões, a qual eu posso sentar com ele e conversar, contar os meus problemas e as minhas dificuldades. E agora a parte seguinte do versículo vai dizer, na nossa versão portuguesada: e nada me faltará. Mas irmãos, quem aqui nunca sentiu falta de um abraço? Quem aqui nunca sentiu falta de um amigo? Ou nunca sentiu falta de pai, de mãe, de dinheiro, falta de alimento na sua vida? Nós teremos falta, irmãos. Então o versículo está mentindo? Não, é porque o versículo está dizendo o seguinte: dele eu não tenho falta. Dele quem? O Senhor, que é meu pastor. Aleluia. Você pode ter falta de dinheiro, você pode ter falta de amigo, você pode ter falta de pai e de mãe, assim como está escrito em Isaías 47, mas Ele não irá faltar na tua vida, Ele não fará falta na tua vida, porque Ele é aquele que está do teu lado. E quando Ele estava com os discípulos, Ele se aproxima deles depois da sua ressurreição, e Ele entra onde eles estavam escondidos, e Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo que Ele havia prometido, quando Ele vai dizer assim: recebam o Espírito Santo. Ele havia prometido aos seus discípulos, dizendo: eu vos enviarei um outro parecido comigo, que vos irá consolar. E a teologia trata o Espírito Santo em duas palavras. Ele vai falar sobre o Espírito na forma grega, que eu esqueci agora a palavra, mas existe uma outra palavra que se refere ao Espírito Santo, que é a que eu gosto de usar, que é Paracletos. Porque toda vez que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, Ele falava sobre o Paracletos, aquele que consola. Mas não é aquele que apenas enxuga as tuas lágrimas, mas aquele que está do teu lado, aquele que está contigo em todos os momentos da sua vida. E é por isso, irmãos, que o cristão que está desperto do sono, esse tal, ele vive com Cristo do seu lado. E andar com Cristo do seu lado é viver uma vida de oração. E aqui me permitam ser saudosista, porque quando eu era criança, eu vinha para esse lugar, ainda sem esse teto, ainda sem essa cobertura, né? O nosso teto era um antigo, aquele bem alto, que a gente olhava, e quando eu criança, parecia que o teto era mais alto, que era até difícil de limpar as telhas, talvez as irmãs não alcançassem nem com aquela vassoura de cabo muito longo. E eu me lembro, enquanto criança, sentado numa dessas cadeiras, que não eram essas de plástico, eram de madeira, bancos de madeira. E à tarde eu vinha com a minha avó, com minhas tias, às vezes com a minha avó que me trouxe para a igreja. E eu me lembro que eu assentado nas cadeiras e todo mundo de joelho, e as irmãs orando, e de repente todas elas com seus lenços nas mãos começavam a chorar e a falar em línguas, porque sentiam a presença do Espírito Santo. E enquanto criança, irmãos, eu não entendia, mas eu me lembro de algumas vezes olhar para aquilo e dizer: eu quero a mesma coisa que essas mulheres estão sentindo, eu quero sentir isso que os irmãos estão sentindo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está perto daqueles que o buscam. Salmo 91, versículo 1, que muitos irmãos abrem a sua Bíblia e colocam lá como talvez um amuleto nas suas casas. O texto vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que isso acontece conosco, irmãos? Porque só irá acontecer conosco quando nós nos escondermos debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! E quando é que nós vamos fazer isso, irmãos? Quando é que nós fazemos isso? É quando nós marcamos os nossos joelhos
é quando nós dobramos os nossos joelhos diante da face de Deus. Uma igreja que ora, irmãos, ela recebe vitória. Eu me lembro de escutar pregações antigas que diziam que Deus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza e leva o homem ao céu. Era a pregação dos nossos antigos, era uma pregação simples, homens que não tinham tanto conhecimento, mas eram homens que viviam uma vida de oração. Não há, irmãos, como termos vitórias no altar, ou termos vitória na nossa vida, se não vivermos uma vida de oração. A minha oração hoje para nós, a Igreja de Cristo, é que Deus desperte em nós a nossa vida de oração. Se um dia nós tivemos e deixamos, ou se estamos vivendo uma vida de oração, que continuemos andando de joelhos, porque quanto mais oração, mais vitória teremos. Os antigos também diziam: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma Aleluia. oração, nenhum poder. Glória a Deus. Precisamos nos voltar ao Senhor, irmãos, e começarmos mais uma vez, colocarmos as nossas causas, as nossas questões. Vamos encerrar diante esse de Deus, vídeo da para que segunda Ele possa parte. derramar sobre nós as suas bênçãos. Voltando com a terceira, No glória a Salmo, nós. capítulo de Irmão, número compartilhe 55, esse vídeo em nome Salmo de de número Jesus 55, com os versículo outros 17. irmãos. A Diácono palavra de Deus Jonas, vai dizer: presbítero pela Jonas, manhã, pregando ao na meio-dia, igreja Assembleia de Deus farei Bela as minhas Vista, em Lagoa queixas e Redonda. lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz.